Bom dia, bom dia. Hoje são 15 de janeiro, é a nossa primeira live do ano realmente, feita na segunda-feira, e vamos falar exclusivamente sobre dois assuntos: corrupção e legislação. Nós vamos dizer o seguinte: quando se quer, altera-se essa história de falar, vírgula, né? Desculpa aí. Vou repetir. Quando se quer, altera-se o Código Penal. Essa história de se falar que o Código Penal é antigo, é velho, é desatualizado, é balela. Porque o Código Penal foi enxertado com várias legislações atualizadas. A última delas foi assinada ontem ou hoje no decreto presidencial, por decreto presidencial, publicado no Diário Oficial da União, em que torna crime, não é, a prática de bullying, falando mais bonito, bullying, tornando a prática de bullying crime, e pode ser em duas modalidades. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: quando se quer, altera-se o Código Penal ao bel prazer. Se faz da forma que lhe convém, os legisladores, com o apoio de todos, do judiciário, do executivo e do legislativo. Todos em comum acordo quando querem fazer a mudança no Código Penal, quando querem enxertar novas legislações. O que é curioso, o que é bastante curioso, e aí vem o segundo assunto, é a corrupção. O crime de corrupção poderia simplesmente ser colocado de forma gravíssima no Código Penal, alterando apenas um único artigo do Código Penal, acrescentando nele apenas o item, tornando o crime de corrupção, concussão, tá? Corrupção ativa, corrupção passiva, concussão, prevaricação, tá? Inafiançável, imprescritível, com perda imediata da função pública, com banimento da vida pública, nunca mais poder retornar ao serviço público, nem à função pública, nem cargo eletivo, nunca mais, e com perca imediata de todos os valores que foram subtraídos do erário. Porque é muito simples, gente, roubar o dinheiro público. É a coisa mais fácil que tem quando se quer roubar o dinheiro público, e a maneira mais fácil de se ficar rico é roubando dinheiro público, alegando legalidade. E nenhum deles não tem juiz, não tem promotor, não tem delegado, não tem deputado, não tem senador, não tem o executivo, não existe ninguém interessado em tornar o crime de corrupção nesse Brasil inafiançável, imprescritível, com penas mínima de 10 anos, cumprimento da pena em regime fechado, pelo menos metade dela em regime fechado, os 3 primeiros anos em regime disciplinar diferenciado, o famoso RDD, onde você fica isolado, né? Foi condenado a 10 anos, vai cumprir 5 no mínimo, sendo que 3 desses 5 é completamente fechado em RDD. Eu queria ver juiz vender sentença, eu queria ver promotor se envolver em escândalo da Faroeste, na Bahia, eu queria ver deputado negociar legislação, eu queria ver o judiciário negociando aquilo que convém às partes, entendeu? Eu queria ver nego asfaltar, pavimentar uma rua, dizer que botou 50 centímetros de asfalto e só botou 30. Eu queria ver vereador, não é, aprovar seu próprio salário mediante paga do prefeito. Enfim, quando a legislação é dura, infelizmente, nós não temos prisão perpétua. E se quiséssemos terminar com
com um crime de corrupção, lavagem de dinheiro e tráfico de drogas, ainda que não tenhamos pena de morte no Brasil, nós faríamos um tratado internacional. Um tratado internacional onde o condenado no Brasil, após 5 anos de transitado e julgado a sua sentença, ele seria deportado, expatriado, né, enviado para um dos países que tem a aplicação da pena de morte. Então ele seria condenado à pena de morte aqui, ficaria 5 anos por narcotráfico, ficaria 5 anos preso, até provar que houve falha do juiz, que houve corrupção, que houve negligência, que houve má-fé, ou seja, até provar a inocência dele. Não provou, ele era encaminhado para um país. Malásia, que tem pena de morte, aplica-se de imediato, não é? Enfim, qualquer país que assinasse o tratado internacional de aplicação da pena, a pena consumada, transitada e julgada no Brasil. Por quê? Porque aí você intimidaria o vagabundo com a pena de morte, que não é aplicada no Brasil, mas ele sabe que ele pegaria o aviãozinho dele, levaria ele até o país onde ele seria exterminado e, obviamente, se combatendo o dinheiro que se arregimenta, que se lucra com o narcotráfico. Então nós estamos vendo aí que o Brasil é um país que tem solução quando se quer. Eu não sou nenhum político, eu não sou nenhum expert em política pública, mas é óbvio, é muito óbvio que quando se quer, olha, o Lula acabou de assinar a lei contra o bullying, cyberbullying, né? De crimes cibernéticos. Ele não poderia estar assinando a mesma lei combatendo a corrupção, a prevaricação, a concussão, a lavagem de dinheiro? Não poderia? Não poderia tornar essa legislação extremamente grave, penosa para o vagabundo, para o político descarado, o juiz descarado, o desembargador descarado, o deputado descarado, o vereador descarado, o prefeito descarado? Não podia? Mas não é conveniente. Não é conveniente. Para todos eles não é conveniente. O inconveniente para eles é ter a caneta na mão para muitas vezes botar inocente na cadeia. Muitas vezes a Record, a TV Record, em nível nacional, tem provado com várias matérias jornalísticas que vários presos foram enganosamente presos, indevidamente presos, cerceados em sua liberdade e sendo inocentes. Claro que não é tudo que é assim. É óbvio que 90% são criminosos periculosos. Do mesmo jeito que, se quisesse fazer política penitenciária, por uma questão de lógica matemática até, separaria os presos perigosos dos presos não perigosos, os presos primários dos presos não primários. É tão simples fazer isso. Você não daria margem que aqueles caras que não têm realmente personalidade, que não têm vocação para a vida criminosa, que errou pela primeira vez, não tivesse contato com os presos de carreira, né, os presos profissionais, os bandidos propriamente dito, que são realmente periculosos, que são realmente ruins, que pisam realmente na cabeça, que degolam os agentes carcerários, que matam os policiais. Nós não podemos mais permitir um negócio desse no Brasil, gente. A corrupção precisa ser combatida, mas precisa mesmo ser combatida. Todos nós precisamos nos rebelar contra qualquer político corrupto, seja ele o presidente da República, seja ele o governador, seja ele o prefeito. Tomou conhecimento, bota a boca no trombone e leva para a imprensa. Leva para a imprensa, procura denunciar,
Nem que seja que você procure uma ONG e entregue as provas, procure um jornalista, 2, 3, e entregue as provas. Mas não permita mais que esse país seja vilipendiado, porque a pobreza está crescendo. E para essa gente, quanto mais você for pobre, analfabeto, melhor para eles, porque eles vão estar sempre no poder. O que eles querem é isso, um país que tem diploma embaixo do braço, mas o cara não entende de nada do que foi diplomado, não sabe para que lado vai a profissão dele, não consegue sequer exercer por falta de competência, somente para ter uma estatística de que o país tem pessoas com graduações, mas competência profissional, preparo acadêmico não se tem, e é isso que muitos deles querem. Então vamos brigar, mas vamos brigar ferrenhamente para combater a corrupção. E o berço dela está instalado em Brasília. Um bom dia a todos, uma boa segunda-feira, tá? Que Nossa Senhora nos guarde, nos proteja e que nos livre de todos os males, inclusive da inveja, tá? Mas eu adoro a inveja, me faz vivo.